Graça e paz a todos que estão conosco nesta noite. Louvamos a Deus por mais uma noite de adoração. E os irmãos podem sentar. E você, meu irmão, minha irmã que nos assiste, você pode compartilhar tanto no Facebook, quanto no Instagram, como também YouTube, aplicativo da igreja. Estamos aí conectados em todas essas ferramentas e crendo que o Senhor já tem falado ao teu coração. Abram suas Bíblias na epístola, na carta de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4, 1 e 2. Nós vamos ver, irmãos, algumas implicações sobre a nossa vida a partir do momento em que nós queremos viver para Deus. E este texto, ele vai trazer um pouco desta realidade ao nosso coração, à nossa vida. E cremos que de tudo que nós já louvamos, e tudo que nós já oramos, e aquilo que nós já pudemos colocar no altar do Senhor nesta noite, representa um pouco, uma fração, daquilo que a vida do verdadeiro cristão reflete, quando ele decide, quando ele se posiciona em ter uma vida para Deus. 1 Pedro 4, lá pertinho de Apocalipse. E enquanto os irmãos abrem, a epístola de Pedro, a carta de Pedro, ela retrata, irmãos, um pouco sobre a nossa herança, a herança celestial. Que ela não está neste momento, neste tempo, mas que ela está naquilo que nós aguardamos ansiosamente. Ela está no céu. Ela também fala sobre permanecermos puros, inculpáveis, como obrigação do verdadeiro cristão. O cristão autêntico, ele tem esta inclinação. Como nós já vemos e ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos nos parecer mais e mais com Cristo. E quando nós refletimos acerca de tudo que lemos na epístola, na primeira epístola de Pedro, nós vamos ver esta necessidade, este compromisso, esta obrigação de nos parecermos cada dia mais puros, cada dia mais parecidos com Cristo. Em que é uma honra sofrer pelo amor que Cristo tem por nós, ou pelo amor que nós temos para com Ele. Nós vamos ver nesta epístola que Satanás, ele luta contra o crescimento e a vitória do cristão. Mas como nós dizíamos na ministração, a nossa vitória, ela não está na nossa própria força, e é por isso que encerraremos nossa carreira vitoriosos, porque em Cristo Jesus seremos fortalecidos. Primeira epístola de Pedro 4, capítulo 4, a partir do verso 1, nos diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também, do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Eu gostaria de repetir, queridos, para que vocês guardassem esta palavra, estes dois versos. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente,
armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Por que você veio ao mundo? Por que nascemos? Qual o sentido de termos um dia existido? Qual o motivo de hoje nós estarmos aqui? O que te fez tomar decisões em que uma delas foi justamente de ter uma transformação, uma mudança de vida, de tal maneira que hoje você não só se declara cristão ou seguidor de Cristo, mas também se auto-intitula discípulo e vive habitualmente buscando uma rotina que expresse o exemplo de Cristo em tua vida. E queridos, quando nós olhamos os primeiros textos, Pedro ele vai trazer uma palavra que muitas vezes nós estamos tão reféns dela, mas que nós não nos percebemos. Tempo. Quanto tempo você tem desperdiçado da tua vida? Elementos importantes que nós vamos perceber nos versos do capítulo 4. Tempo, comunhão e novo momento ou novo procedimento com Deus. Convivência com os não crentes ou com aqueles que a própria Bíblia chama de ímpios. Convivência e comunhão entre os irmãos. Sofrimento, angústia, aflição. Eu lia no Evangelho segundo Lucas, se não me falha a memória, capítulo 22, ou é o 20 ou o 22, aquele momento em que Jesus ele sobe ao Getsêmani com os seus discípulos, e ele convida que alguns deles estejam vigilantes em oração. E queridos, depois de um determinado momento, por estarem tão cansados, exaustivos, de uma caminhada cansativa, de dias e até anos, podemos dizer assim, em que eles seguiam o mestre e o cansaço era real, eles não conseguiram se manter firmes em oração. Ao mesmo tempo, Jesus, ele já sentia tanto a morte presente e todo o cenário que se configurava, tão próximo de se concretizar, que a sua alma se afligia e se angustiava, a ponto dele exalar algo parecido como sangue. Queridos, talvez você esteja vivendo um momento difícil da tua vida. Talvez até você esteja sofrendo porque você serve a Jesus. Mas eu posso te dizer nesta noite, viver para Ele, sofrer por Ele, morrer amando a Ele, é o que te faz viver. Pastor, como isso é paradoxal, complexo, né? Como isso é difícil de compreender, como uma coisa ela é estranha e até ela é conflitante com a realidade que o mundo propõe, porque o mundo diz, olha, trabalhe da melhor forma, desfrute dos melhores bens, faça o que for possível para você ter o melhor conforto, e a gente se acomoda tanto, e esses dias,
continuamente, irmãos, eu não parei de refletir sobre essa pandemia. E esses dias eu me perguntava, estamos vencendo ou estamos perdendo a guerra espiritual? E talvez estejamos em altíssimo déficit, em grande escala de perda e diminuição, porque nossos cultos eles já estão um pouco reduzidos, nossas atividades já estão de certa forma limitadas. E aí você diz, mas pastor, fizemos coisas que antes nós só pensávamos e não saía do papel. E eu digo, muito bem, e por que não fizemos antes? Porque hoje nós poderíamos estar em passos mais largos. Eu li um livro hoje que se chama A Treliça e a Videira. Irmãos, como esse livro me incomoda e me confronta com a mensagem de um evangelho que eu preciso viver, em que às vezes nós nos preocupamos em doar para que nações sejam alcançadas pelo evangelho, em que eu me preocupo até mesmo em preparar um obreiro, um irmão, uma família, um casal para ir a Portugal, onde nós temos IBP, ou para abrir um campo missionário no sertão ou em algum outro lugar. E não tenho me preocupado em viver para Deus de tal forma que eu possa militar para Cristo aonde eu trabalho, aonde eu moro, entre os meus vizinhos, entre os meus amigos, nas minhas redes sociais, ou até mesmo naquele contato que eu tenho. E aí você diz, mas pastor, eu já faço. Irmãos, tem sido muito pouco. Eu tenho me sentido assim, tem sido muito pouco aquilo que eu tenho feito, porque o Senhor, aquele que me garante salvação e vida eterna, Ele também traz palavra para todas estas pessoas. E eu posso ser esta mensagem. Eu posso edificar vidas. Eu posso alcançar pessoas. Mas muitas vezes eu sento na minha poltrona, ligo o meu computador, a minha TV, e horas a fio eu assisto entretenimentos que não me edificam. E que muitas vezes vão muito mais me distanciar de Deus do que me aproximar dEle. Estamos em déficit. Mas como nós vamos viver para Deus? Como nós vamos conseguir expressar aquilo que muitas vezes nós sentimos e desejamos para o próximo? Eu dividi em 3 simples pontos. A primeira coisa que nós precisamos, e que o texto ele retrata, é que a nossa militância é contra o pecado. Irmãos, às vezes nós fazemos pecados de estimação e estamos ali o tempo todo, não, mas um dia eu deixo, um dia eu paro, um dia Jesus voltará. E o que Pedro traz nessa carta aí, que nos incomoda, irmãos, e me provoca também a ser alguém diferente, um novo pastor, um novo homem de Deus, um cristão efetivo, aquele que não só é ativo por via igreja, mas que também é ativo e principalmente porque 24 horas do dia eu penso, expresso e milito contra o pecado. E é justamente o versículo 1 que vai dizer, armem-se do mesmo pensamento. E qual foi o pensamento de Cristo? Quando nós olhamos a primeira parte, a primeira frase, ele vai dizer, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, uma vez que ele morreu por vocês, morram também por ele. Às vezes nós
pensamos e até achamos que estamos sendo perseguidos. A igreja brasileira tem sido perseguida, irmãos. Não sabemos o que é perseguição ainda. Porque não temos templos queimados, não temos irmãos até mesmo crucificados, queimados vivos, ou tendo qualquer tipo de perseguição mais direta, em que diga, ou você declara que é cristão, ou você morre. Os dois você não pode, ou você vive, os dois você não pode fazer. E declarar-se cristão, neste tempo, nesta ocasião, era justamente isso. É chegar ao limite de dar a própria vida por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Por isso nós precisamos nos armar deste mesmo pensamento. Nós precisamos também pensar no que o pecado causou a Cristo. Foi o pecado do homem que fez com que Cristo morresse por nós. E é por isso, irmãos, que nós dizemos nessa noite que nós precisamos ter o mesmo pensamento para que numa vida sacrificial nós morramos para o mundo e vivamos plenamente para Cristo, para que Ele possa ser a verdadeira expressão de louvor dos nossos dias. Nós precisamos desfrutar da vontade de Deus. O versículo 2 vai dizer: no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Deus te convida nesta noite a ser servo, a entregar as tuas paixões deste tempo e ser um apaixonado por Cristo, a não viver apenas a superficialidade da fé, ou o movimento que muitas vezes as pessoas se inclinam, mas Ele nos convida nesta noite, irmãos, de forma muito simples e direta: sede meus imitadores. Assim como o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós sejamos imitadores de Cristo, sofrendo por Ele, pensando com Ele, amando a Ele, militando contra o pecado que o levou à morte, mas não resistiu, porque Ele ressuscitou. Aleluia. Lembrem do que vocês eram, do que nós éramos antes de encontrarmos a Cristo Jesus. É interessante que em alguns momentos a Bíblia, e eu já disse isso à igreja, a Bíblia ela nos traz relatos em que Deus nos orienta a não olhar para trás. Mas em muitas outras situações, as igrejas no Novo Testamento, elas foram encorajadas. Olhe para trás. Veja de onde Deus te tirou. Veja o calabouço em que você estava. Veja a prisão em que você se encontrava. Veja o lamaçal que o Senhor te tirou. E Ele não só tirou e disse, pode viver. Ele cuidou de você. Ele quebrou as correntes do pecado. Ele limpou e trocou as tuas vestes. Ele te garantiu um lar eterno. Ele nos prometeu estar conosco, habitar conosco e ceiar conosco no grande dia. Veja de onde Ele te resgatou das trevas e te fez andar e tem te feito andar em lugares altos, lugares que você nem mesmo imaginava.
Porque, queridos, uma vez que a nossa militância é contra o pecado, nós não fazemos contra os pecadores, mas contra a prática do pecado no mundo. Porque nós precisamos também nos policiar. E por isso nós precisamos ter paciência com aqueles que ainda não conhecem a Deus. Sabe o que eu acho interessante? Eu tenho um familiar meu que há muitos anos ele vivia debaixo de prostituição, muita bebida, alcoolismo, numa dimensão que eu não sei como humanamente uma pessoa consegue estar naquela situação. E às vezes eu orava a Deus e dizia: Senhor, eu não sei o que fazer. E essa pessoa, ela, da forma como estava, se mudou, foi para o Rio de Janeiro, lá mergulhado na mesma vida, entrando e perdendo emprego dia após dia, desacreditado por toda a sua família. Um dia, missionários da Igreja Batista no Rio de Janeiro o encontraram, pregaram o Evangelho e hoje ele tem a sua vida entregue a Jesus. Queridos irmãos, hoje ele tem militado contra o pecado. Mas ao mesmo tempo, não posso ficar buscando motivos para me culpar, mas eu me pergunto, eu poderia ser esse missionário. Eu poderia declarar esse amor, eu poderia ter ido até ele, eu poderia ter orado por ele. E muitas vezes Deus coloca em nossos corações esses desejos assim que a gente imagina que é coisa da cabeça da gente. E é o Espírito Santo tocando e dizendo: olha, tem fulano precisando de oração, liga, manda uma mensagem, vai lá. Quando não estávamos na pandemia, muitas vezes, quantas vezes ouvimos testemunhos de pessoas que foram e oraram e buscaram, e Deus naquela ocasião marcou um encontro especial. O convencimento fica a cargo do Espírito Santo. Por isso nós precisamos nos vestir realmente desse papel de militantes contra o pecado. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Moisés também não sabia e conduziu o povo de Israel a Canaã. Ah, pastor, mas meu lábio é tão impuro. O profeta também tinha lábios impuros e o Senhor colocou uma brasa viva em seus lábios. Ah, pastor, eu tenho limitações de conhecimento. A palavra de Deus está aqui à disposição, irmãos. Nós, pastores e toda a direção da igreja está à disposição para que você conheça mais a Deus e milite com Ele para juntos alcançarmos o céu. Mas eu aprendo mais nesse texto, aprendo que nós precisamos viver a expectativa da volta de Cristo. Vocês já pararam para pensar que as mensagens, elas começaram a deixar de encontrar sentido nessa expectativa e passaram a ter mais sentido no homem do que o sentido de o homem esperar pela volta de Deus e almejar a volta de Cristo? Vocês já pararam para imaginar que nós esquecemos muitas vezes no nosso dia a dia de ter aquela oração e dizer: Senhor, como eu queria estar agora glorificando a Ti no céu. Porque no céu, irmãos, não teremos mais sofrimento, já não sentiremos dor, nem angústia, nem rancor.
Este corpo perecível que nós temos, ele será transformado e viveremos de glória em glória. E por que nós não desejaremos e não teremos esta expectativa no nosso coração? Porque muitas vezes nós estamos esquecidos que nós somos convocados não só a militar contra o pecado, como também a viver a expectativa da volta de Jesus para nos buscar. Quando adoecemos, nos desesperamos. Aí você vai dizer, pastor, é a cultura que nós vivemos. Então nós estamos sendo criados numa cultura distante da expectativa de encontrar com Jesus. E às vezes alguns cultos, irmãos, é como se eu me sentisse de uma forma que eu dissesse assim, Jesus pode vir. Vocês já se sentiram assim? Às vezes a gente está ali tendo um momento de oração em casa ou até aqui na igreja e a gente começa a ter aquela palpitação, aquela aceleração, aquela arritmia santa, misericórdia, sem muita arritmia, né, para ninguém ter aí um problema cardíaco. Mas a gente fica naquela adrenalina dizendo, Jesus, como eu queria que o Senhor viesse me buscar agora. Mas não pelo sofrimento que eu sinto, mas pela alegria de saber que eu estarei junto contigo, te adorando. Viva a expectativa da volta de Cristo. Qual é a expectativa que tem tomado conta do nosso coração? E nós vamos lembrar da nossa mensagem de domingo passado, porque quando criança temos a expectativa de sermos adolescentes e depois de sermos jovens, logo após sermos independentes, casarmos, de repente termos filhos, quando os filhos chegam, termos os nossos netos, né, irmã Edinaldo? Daqui uns dias a irmã Jailma também. E quando chegam os netos e vão passando os dias, chegamos num tempo em que a nossa expectativa vai ser realmente encontrar com Jesus. Porque já vai ser um tempo de canseira e fadiga, como a palavra nos diz. Mas, queridos, ainda que sejamos jovens, ainda que sejamos adolescentes, ainda que adultos, que a nossa expectativa diária seja encontrar com o Rei dos Reis. Irmãos, eu fico às vezes lendo a palavra e quando surge alguma passagem que há algum encontro de um personagem bíblico com um anjo, e as pessoas elas se prostram e elas se humilham e, meu Senhor, não poderia te ver, como o profeta Ezequiel, por exemplo. Tua glória foi tão grande, eu me pus de joelhos, eu caí, porque eu não suportei. E aí eu fico imaginando a gente no novo corpo, em novas vestes, na presença daquele que é supremo, que ele é superior, que a sua autoridade está acima de todas as coisas, que ele que trouxe a criação de todas as coisas e sobre ele está o sim e o amém. Queridos, eu fico imaginando encontrar com o meu rei e poder dizer, Senhor, obrigado porque o teu sacrifício na cruz, ele perdoou os meus pecados, e mesmo pecador, e mesmo distante, mesmo caído, o Senhor sempre olhou para mim e teve misericórdia de mim e me resgatou das trevas. E se vivi um pouco, vivi para ti, militei contra o pecado e vivo a expectativa do teu encontro. Nós precisamos viver a expectativa, porque a própria palavra nos diz, no verso 7, o fim de todas as coisas está próximo. E aí nós percebemos o terceiro e último ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Se vivemos para Deus,
nós temos fervorosa comunhão com os irmãos. Se um cai, o outro está ali para levantar. Se um chora, o outro está ali com o ombro pronto para consolar. Se um está angustiado, está depressivo, o outro está ali para ajudar. Porque é isso, e foi para isso que nós fomos chamados como filhos de Deus. Do verso 8 ao 11, vai dizer, olha, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O Senhor nos convoca, irmãos, a amar, mas Ele também nos convida para que ao vivermos para Ele, sejamos mutuamente hospitaleiros, sem queixa, sem reclamação. É para receber um irmão, receba com alegria, com regozijo em teu coração. É mais um servo de Deus que vai à tua casa, que te visita, que está ali contigo, compartilhando do amor que há entre vocês. Exerçam os dons que vocês receberam. Qual é o dom que Deus te deu? E qual é o dom que você tem enterrado ou escondido na obra de Deus? Irmãos, se nesses poucos anos de ministério como pastor, eu tenho aprendido a me reinventar para eu poder trazer à igreja o melhor que eu puder como servo de Deus. E muitas vezes ser faxineiro, pintor, quase eletricista. De outras vezes ser técnico de informática, né? Sair junto com a auxiliar Carolina, encontrando alternativas para que o culto chegue até a sua casa. Ou, de repente, design gráfico, fazendo artes para a igreja. E dentro de tudo isso, ainda tendo que ser estudante da palavra de Deus. Ainda tendo também que ser pastor na minha casa, na minha família. Precisando também orar por vocês, buscar a Deus para que o Senhor responda às orações de vocês. Aconselhar nos momentos em que vocês estão buscando aconselhamento. Ajudar na hora que vocês estão precisando de apoio. Me preocupar todas as vezes que vocês estão até mesmo sem falar nada, nem mesmo no grupo. E começar a pensar, Jesus, será que irmã Lindalva está bem? Será que o pastor Jobson hoje ele está trabalhando tranquilo? Será que o obreiro Alisson está bem? A diaconisa Nilmara? Será que a auxiliar Carolina hoje comeu direitinho? Irmãos, se Deus ele nos chamou, Ele também colocou sobre nós dons, como também habilidades, para que elas sejam colocadas à disposição do reino. E se eu vivo para Deus, aquilo que Deus tem dotado em mim de conhecimento, de capacidade e de dom, eu preciso disponibilizar para o reino. Irmãos, nós não medimos esforços. Exerça os dons que vocês receberam para servir aos outros. Se alguém fala, se alguém proclama, se alguém prega, que o faça como quem transmite a palavra de Deus. Quando você abrir a sua boca, que saia palavras de bênção, que seja como se você estivesse abrindo o livro sagrado e dizendo a outras pessoas aquilo que Deus deseja que elas escutem.
Se alguém serve, que o faça com a força que Deus provê, de forma que Deus seja glorificado. E sabe o que eu acho incrível em tudo isso? É que quando nós vivemos para Deus, nós paramos de olhar para as nossas necessidades e passamos a olhar a como eu posso servir melhor o meu irmão. E sabe o que é engraçado de tudo isso? É que quando eu sirvo o meu irmão, consequentemente, e quantas vezes eu sou ricamente abençoado. Quando você ora por alguém, quantas pessoas também, muitas vezes Deus tem inquietado para que essas pessoas orem por você. Quando você prega o Evangelho, quantas pessoas têm suas vidas transformadas pelo amor de Cristo Jesus? Você quer viver para Deus? Milite contra o pecado. Viva a expectativa da volta de Cristo. Tenha fervorosa comunhão com os irmãos.